Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês que me ouve através deste vídeo. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez para trazer a mensagem de Jesus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é o resultado da obediência a uma visão divina. Às vezes nós tomamos algumas decisões na vida, pelos nossos desejos ou por nossas emoções. Esse é um impulso que nos leva a determinadas ações. E às vezes algumas delas dão certo, mas outras vezes dão errado. E quando dá errado, elas nos trazem frustrações. Mas hoje eu quero falar então do resultado da obediência a uma ação divina. Não se trata de um desejo pessoal ou de uma emoção, mas é algo que vem de Deus, uma missão que Ele coloca sobre os nossos ombros para que nós possamos cumprir com ela, e Deus faz a obra através das nossas vidas, nos revelando aquilo que Ele quer, através de visões. Deus usa também visões além de outros métodos. E eu quero, então, nesta ocasião, ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos 10 até o 18, para que nós possamos falar, então, sobre esse tema. E ali diz o texto: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém. Eis aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Meus amados irmãos, amadas irmãs, neste texto nós vimos que há duas visões. A primeira visão que é relatada é a visão que Ananias recebe de Deus, e ali com uma missão para que ele fosse até a rua Direita, na casa de um homem chamado Judas, e ele encontraria ali o homem chamado Saulo de Tarso, e Saulo, naquela ocasião, estava ali em oração. E naquele tempo que Saulo fica ali na casa de Judas, logo depois dele ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Saulo também ele tem uma visão, de que um certo Ananias estava indo lá naquele lugar onde ele estava para impor as mãos sobre ele para que ele pudesse ver, e ele receber uma revelação de Deus. Nós conhecemos a história que isso se deu logo depois de Paulo pegar carta com as autoridades religiosas, os sacerdotes, e ele estava indo para Damasco para perseguir cristãos. E essa perseguição, ela chegava a ponto de espancar pessoas, de levar pessoas à morte, levar pessoas à prisão. E o Ananias, ele morava em Damasco, justamente na cidade para onde Paulo estava indo, ou Saulo de Tarso até então,
estava indo para perseguir cristãos. E ele então recebe esta visão de Deus justamente naquela ocasião onde os cristãos eram perseguidos, né? E o Ananias sabia que Paulo era um homem terrível, ele fazia coisas terríveis contra aqueles que professavam a fé em Jesus. Né? Então foi através, né, desta visão que Ananias é impulsionado por Deus para cumprir, né, com este propósito de Deus de ir até onde Paulo estava. Né, Deus, ele fala de diversas maneiras. Né? Nós temos na Bíblia exemplos onde Deus fala através de sonhos, né? Deus fala através de profecias, através de revelações, né, de manifestações até mesmo da própria natureza. Né? E como nesta ocasião, Deus então usa o método de, através de uma visão, né, falar com o servo dele. Eu, quando olho para esses métodos que Deus usa para falar, né, eu fico imaginando, será de que forma que Deus vai falar comigo para que eu possa fazer alguma coisa para ele? Muitos anos atrás, né, tanto lendo as histórias bíblicas, os relatos bíblicos, né, e vendo da maneira como que Deus falou com Moisés lá na sarça ardente, né, e Deus falou, né, com o Jacó, né, lá quando ele estava dormindo com a sua cabeça sobre uma pedra, e Deus falou através de uma visão também, onde ele tinha sonhos, né, e esse sonho ele via que anjos subiam e desciam por a escada que estava na terra até o céu. E eu fiquei imaginando, será que Deus vai manifestar dessa maneira? Vai aparecer alguma coisa pegando fogo? Né, ou será que Deus vai enviar algum anjo para falar? Né, e eu estou citando isso porque algumas pessoas estão esperando, né, Deus falar com elas através de uma manifestação, uma coisa sobrenatural, um fenômeno. E às vezes Deus já está falando de uma forma tão simples, mas a pessoa está esperando uma manifestação sobrenatural. Daí eu estou dizendo isso porque aconteceu comigo no passado, mas depois eu descobri que Deus ele fala através da sua palavra. Ele fala através de sonhos, através de profecias, de revelações, e Deus usa até coisas da natureza para falar conosco quando nós começamos a ver, por exemplo, as estrelas dos céus, e olhar que aquilo é uma coisa maravilhosa, né, que Deus criou, e é um Deus poderoso. Ele está falando conosco sobre o seu poder, né, sobre a onipotência dele quando nós olhamos estas coisas. Então Deus ele utiliza vários métodos para falar com as pessoas. E no texto lido nós vemos que Deus então falou em visão, né, e era para um homem piedoso. Né, o apóstolo Paulo, quando ele dá um testemunho diante de uma multidão e de um comandante, quando eles estavam, a certa ocasião, em Jerusalém, ali sendo perseguidos, as pessoas queriam até matar o apóstolo Paulo, daí ele dá um depoimento, um testemunho de como ele chegou até ali. E ele cita no seu testemunho, né, que ele recebe, então, na sua casa, ou lá na casa do Judas, né, um homem piedoso, um homem honrado entre os judeus, que todas as pessoas tinham grande respeito por ele. E nesse depoimento, então, Paulo está falando daquilo que o Ananias fez quando foi na casa dele. E ele tinha, né, uma missão tão importante. O apóstolo Paulo tinha uma missão tão importante, ele não sabia disso. Ele precisava de que um servo de Deus, um homem de Deus, um discípulo de Jesus, fosse ali, naquele lugar onde ele estava, para que pudesse revelar a ele aquela missão que ele tinha pela frente. Agora, se nós olharmos, então, para Ananias, Ananias conhecendo a história do Saulo de Tarso, sabendo que ele era um homem perseguidor, um homem cruel, um homem que fez tantos males às pessoas, quando Deus dá essa revelação a ele diz, mas este homem eu conheço ele é muito mau, eu já sei da história dele, sei o que ele tem feito. E Ananias, então, demonstra um certo temor de ir até onde Saulo estava, para cumprir com aquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. Então, Ananias, ele, mesmo tendo essa dificuldade, ele não foi desobediente à visão de Deus. Ele vai, ainda que ele não queria,
ele recebe a orientação de Deus, ele vai porque ele sabia que Deus era quem estava mandando, não era algo de um pensamento fútil da parte dele, não era um desejo do coração sem nenhuma motivação, mas era uma motivação que vinha do céu, né? Uma motivação que vinha de Deus. E algumas pessoas talvez poderiam pensar, será porque então, né, Deus não chamou alguns outros que tinham andado com Jesus, como o caso de Pedro, né, de João, né, de Tiago, enfim, aqueles que viveram tanto tempo com Jesus e que foram melhores treinados. Daí nós não temos assim uma resposta explicada na Bíblia, escrita sobre esse assunto, mas dá para entendermos, né, que Deus ele está demonstrando que a obra dele não é um monopólio, onde uma pessoa detém este monopólio e ele faz do jeito que ele quer e todo mundo tem que seguir aquilo. Não, Deus, ele dá oportunidade para todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, né, e pessoas idosas, jovens, adolescentes, até para crianças, Deus dá oportunidade, tanto é que nós vemos tantas crianças sendo usadas por Deus para levar a palavra, para abençoar as pessoas. Então Deus, ele mostra que não há restrições para as pessoas fazer aquilo que ele quer que faça, né? E a restrição que pode ter é a restrição que é causada pela própria pessoa de não ouvir a voz de Deus e não se colocar nas mãos de Deus para fazer aquilo que Deus está chamando a fazer. Daí eu pergunto, então, para você, você já teve alguma visão de Deus, né, através de uma revelação bíblica, nem através de uma profecia, nem através de uma manifestação de Deus, através de sonhos ou de alguma maneira, né? Você já teve esta visão de Deus para você fazer alguma coisa? Nesta palavra visão, no grego, que é chamada como orama, esta palavra ela tem alguns significados a mais do que aquelas que nós temos na tradução para o português como visão. E no grego ela tem o significado de algo contemplado, né, visto com os olhos ou percebido com a mente. É alguma coisa que a pessoa tem um discernimento claro. E também tem uma outra palavra, que essa palavra inclusive está traduzida apenas no inglês, não temos ela no português, que são os insights. O que são insights? Insights são alguns pensamentos que você tem assim, de relance, e aí, de repente, você pensa em fazer alguma coisa com aquilo que veio na sua mente. Eu estava, uma ocasião, muitos anos atrás, em um congresso de pastores, e naquela ocasião nós tínhamos como palestrante, né, o pastor Rick Warren, né, este homem, um pastor norte-americano. Né, esse congresso, esse treinamento, nós tivemos lá no Rio Centro, naquele grande lugar lá do Rio de Janeiro, onde teve grandes eventos. Estava lá naquele lugar aproximadamente 3.500 pastores de todo o Brasil. E Rick Warren, ele estava falando sobre o insights, né, dentro de tantas falas que ele falou ali para a multidão, ele estava dizendo, olha, eu faço o seguinte, eu tomo uma iniciativa já há muito tempo, que eu deixo um caderno e uma caneta ali do lado da cama. Então, às vezes, na hora que eu vou dormir, eu estou ali pegando sono, de repente vem algum insight e eu pego, então, a caneta e anoto ali naquele caderno. Ou, às vezes, de manhã eu levanto e aí fico um pouco ainda na cama, vem um insight, alguma coisa tão importante, eu anoto, porque depois eu vou ver como que eu vou usar aquilo, como que eu vou colocar em prática. Daí foi em um dos insights que ele teve na vida, depois dele se formar, ali depois do ano de 1979, ele estava habitando em Saddle, no condado de Orange, na Califórnia, e ele então tem esse insight de que ele deveria fazer uma pesquisa de campo para verificar o motivo que muitas pessoas não iam na igreja. E ele então pega ali o seu papel, a sua caneta, e ele sai fazendo essa pesquisa com aquela comunidade. E ele encontra, então, algumas respostas, né, que pessoas não iam na igreja por causa de tédio, é uma coisa tediante ir na igreja, eu não vou por causa disso, outros por causa da distância, né, e alguns também
pela falta de acolhimento dos visitantes na igreja fria. As pessoas chegavam lá e não eram bem acolhidas, e alguns alegaram que era porque a igreja também pedia muito dinheiro e falava muito em dinheiro e ele não queria aquilo, e também alegaram que era por falta de um programa adequado para as crianças. Então, ele tendo essas informações em mãos, né, ele teve uma visão de Deus, que ele precisava, então, iniciar um trabalho como Igreja do Senhor Jesus, né, para que pudesse atender a necessidade daquelas pessoas e aquelas pessoas, então, pudessem participar e elas serem abençoadas, equipadas para que fossem um instrumento de Deus neste mundo. Daí diz a história contada por ele mesmo, né, que em 1980 ele conversa com um grupo de apenas 7 pessoas dentro da sua casa, daí essas 7 pessoas contando com a sua família. Daí o primeiro culto que ele vem fazer, ele faz na Páscoa, né, no domingo de Páscoa daquele ano de 1980. E esse trabalho, né, ele permaneceu muito tempo sem ele ter um templo, uma igreja. Ele fazia isso em ginásio, em escolas, e ele foi fazendo isso durante muitos anos, até que chegou uma época que ele teve, então, uma visão de Deus para construir uma igreja, né, onde as pessoas pudessem frequentar. Eu vi uma estatística, da última que eu vi, do trabalho de Rick Warren, lá nos Estados Unidos, e a estatística mostrava que ele tinha mais de 3.500 igrejas. No ano de 2018, ele já tinha, então, ali mais de 3.500 igrejas. Ele estava ajudando, através de missões, né, trabalhos em várias partes do mundo, aplicando mais de 70 milhões de dólares anual para ajudar esses missionários e obras fora dos Estados Unidos. E também, né, no ano de 2018, né, tem uma estatística que ele estava celebrando o batismo de 50 mil pessoas. Né? Então, ele chegou a um ponto de batizar 50 mil pessoas de quando ele começou, de 1980 até o ano de 2018. Deus tinha um projeto, né, através da vida de Rick Warren. Ele recebe a visão de Deus e ele age naquilo que Deus propôs para ele fazer, e Deus abençoou grandemente a vida dele. Voltando no texto lá que nós lemos de Atos, então no caso de Ananias, ele faz parte de um projeto grande de Deus, mas não para ele sair pregando o evangelho para todos os lugares. Ali o propósito de Deus é que ele deveria então ir aonde o Saulo de Tarso estava, para que ele pudesse então fazer aquilo que Deus mandou, que era impor as mãos sobre ele, orar por ele, né, e dizer aquelas palavras que ele era um vaso escolhido de Deus. Daí quando então, né, o Ananias vai até aquele lugar, ele ora por Paulo, e ele então fala as palavras, né, que Deus disse para ele falar. Então Deus age através da vida dele. Paulo tem a sua vista recuperada, e ele então tem ali agora claro no seu coração aquilo que ele devia falar e fazer para Deus. Então o texto está em Atos capítulo 22, versos 15 e verso 16, né, e ali naquele testemunho que Paulo está dando sobre o que Ananias fez por ele, ele diz assim: você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levanta-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, quando Paulo ouve esta palavra, ele toma a iniciativa de seguir a Jesus e de fazer aquilo que Deus queria. Ananias foi obediente à visão de Deus. Não era um desejo, não se tratava de uma emoção, era uma visão divina, né? E o texto confirma isto, né? O texto que nós lemos. Quando nós temos a visão de Deus e somos obedientes, Deus faz uma grande obra. Ananias foi usado, o apóstolo Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, né, levando muitas pessoas a Cristo, implantando várias igrejas por todo lugar onde ele passou.
e depois, por final, até na última viagem, que muitos consideram como a quarta viagem, ele indo para Roma, ele pregou ali para muitas pessoas e o evangelho foi disseminado por todo o Império Romano. E Paulo, mesmo tendo depois sido decapitado, né, a palavra dele continua soando por todos os lados onde as pessoas leem as Sagradas Escrituras e vê aquilo que Paulo pregou, aquilo que ele ensinou. Né, como nós, nesta ocasião, estamos recebendo a bênção de Deus através também de uma palavra onde Paulo está ali como um personagem escolhido por Deus. Você já teve uma visão, né, de Deus para o seu coração, né? Deus escolhe pessoas, Deus mostra, e quando tais pessoas ouvem a voz de Deus e seguem, estas pessoas fazem coisas extraordinárias para a glória de Deus, que marcam uma história e que abençoam a vida de pessoas por todo o mundo. Esteja atento, tenha o discernimento para ouvir a voz de Deus e seguir adiante, porque você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas por todo o mundo. Que Deus assim lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu te agradeço, ó Deus, por estar aqui mais uma vez, levando a tua palavra a estas pessoas que nos ouvem, e eu peço que o Senhor ajude a cada um a ter o discernimento, ó Deus, de quando o Senhor está falando, se é através da tua palavra, através de visões, através de sonhos, através, ó Deus, de alguma outra revelação que o Senhor dá, usando até mesmo pessoas neste mundo. E eu sei que o Senhor usa os métodos que o Senhor tem, ó Deus, e são diferentes métodos para diferentes pessoas. Mas o Senhor, ó Deus, sabe a maneira melhor de falar com os teus servos e as tuas servas neste mundo. E eu peço, ó Pai, que o Senhor ajude os teus filhos a compreenderem aquilo que o Senhor está dizendo para eles fazerem. E que eles não desistam por causa das ameaças, dos perigos, dos males que possam estar à frente, mas que eles possam crer como creu Ananias e foi usado para abençoar a vida do teu servo, o apóstolo Paulo. Meu Deus de poder, abençoe, ó Deus, todos que me ouvem nesta hora. Abençoe eles também em todas as suas necessidades. Proteja e livre-os do mal. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E em breve estaremos aqui de volta, se Deus assim permitir, para levar mais uma vez a palavra de Deus ao seu coração.